Meus irmãos, eu quero fazer uso do texto tema, livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Amém. Diz-nos o texto: ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei aos seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após a outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Diga amém. Amém.
Meus irmãos, nós fizemos menção de um texto bastante conhecido de nós todos, o versículo de número 12. Porém, na extensão do contexto que se segue, talvez um tanto desconhecido. E quando me foi dado o tema, eu logo entendi que o teor da mensagem seria tratando a respeito de um encontro com Jesus. Mas olhando para o texto como história, nós vamos perceber que Amós foi profeta em Israel. E quando da divisão dos reinos, que todos nós sabemos, quando se trata o termo Israel, vai se falar do reino do norte. Amós, sendo morador natural de Tecoa, que é uma pobre e pequena cidade ao sul de Belém, foi profeta no reino do norte. Amós não era descendente de sacerdote, Amós não era de linhagem profética, Amós não era da nobreza da sociedade, mas Deus escolhe quem Ele quer e fala como quer. Os títulos e impressões são humanas. Deus usa quem Ele quiser, porque a igreja ainda é dele. Ele estabeleceu um ministério para cuidar da sua igreja, mas a igreja ainda tem um dono e se chama Jesus o Nazareno. E que fique bem claro uma palavra que eu ouvi lá no Belém: Deus nos permite até sentar na cadeira, mas Ele é o dono da cadeira. Deus até nos permite fazer pelo seu reino, mas o reino continua sendo dele. Deus escolheu Amós, um simples pastor e colhedor de sicômoros. E o que era sicômoros? Uma figueira brava, uma espécie de uma figueira brava. E Amós recebeu a incumbência de trazer uma mensagem dura, porque no período em que Amós vai profetizar ao reino do norte, Jeroboão II esbanjava riqueza e nobreza. Só que essa riqueza não era uma riqueza natural de ganhos honrados. Amós faz questão de dizer que o rico aqui nesse cenário só é rico porque deixa faltar ao pobre. Amós faz questão de dizer que o próspero aqui só é próspero porque a mesa do pobre tem faltado. Em detrimento do seu próprio benefício, eles oprimem o pobre e insultam os necessitados. E Deus é justo, irmão. Pode até passar um tempo e você ver uma certa injustiça acontecer, alguém se sobressair num cenário desfavorável, mas uma hora a sentença chega. Porque se tem uma coisa que Deus cuida, de quem é dele. E Amós faz deixar claro aos nossos olhos a ira do Senhor contra Israel. O peso da palavra aqui não é, e eu glorifico a Deus por isso, porque a gente está cheio
de cultos que só trazem o nosso querer. Não está em alta uma palavra exortativa ou de cunho disciplinar. A plateia não gosta disso. Não faz com que o orador seja um orador requisitado. O povo gosta do receba. Já está chegando. Vai acontecer. E Israel nesse cenário não era diferente. Porque ele faz questão, Amós faz questão de dizer. Se nós observamos bem o capítulo 4 inteiro que lemos, o início do capítulo ele faz questão de dizer. Ele usa um termo para chamar. E ele diz assim, olha, no versículo 1, ouve esta palavra, vós vacas de Bazã. Isso é um insulto às mulheres nobres que ali no reino do norte viviam, porque ele está profetizando em Betel e Gilgal, exatamente onde o clero nobre se concentrava. Aleluia. E ele insulta as mulheres daquele período com essa palavra. E quando ele usa o termo Bazã, ele está se referindo à região. Porque Bazã, segundo alguns estudiosos bíblicos, é uma região de belas pastagens e o seu gado era formoso pela qualidade que a carne produzia e a beleza que se via no gado. E as vacas que ali eram criadas eram preparadas tanto pela beleza quanto pelo peso. Quando já prontas, eram levadas para o abate. Ele está dizendo o seguinte: vocês que priorizam o culto a si mesmo, em detrimento da beleza do seu próprio corpo, e não se importam mais com o que o Senhor acha. Aleluia! Deem ouvidos a essa palavra. Pastor, que palavra é essa para o Senhor pregar num culto de festa, de círculo de oração? Aqui Deus deu a alguém como tema, e eu preciso ser fiel, porque se foi dado um tema é para se pregar nele. Aleluia! Ele está advertindo aquelas mulheres que não queriam nem saber de consequência. O negócio era ficar bela e nada mais. O negócio era saber como eu estou. O resto não importa. Uma espécie de um culto ao próprio corpo, a satisfação dos desejos do seu corpo e o desprezo a Deus. E aqui não é que o profeta condena o cuidado da mulher a si próprio, mas ele diz que elas levavam uma vida que só importava os interesses pessoais dos desejos do seu corpo. E isso não é servir ao Senhor. Isso é olhar para o meu próprio desejo. Ele diz o seguinte: que elas buscavam pelo seu próprio prazer. Perceba o convite delas: tragam bebidas e vamos beber. Elas dizem aos maridos: dai e bebamos. O que importa agora é curtir. Tragam e a gente vai beber, não tem problema. Viviam para as festas e orgulhos do seu próprio desejo, sem se importar com o que o pobre estava enfrentando. Porque, como eu disse no início, era uma sociedade rica, mas rica pela falta que se tirava da mesa do pobre. Isso não é ser igreja. Glória a Deus. Lucas diz no capítulo 2 e versículo 42 de Atos que a igreja procura viver em comum, comunhão.
A igreja procura estender a mão ao que não tem, para que ele tenha condição de viver de maneira digna. E o cenário aqui é totalmente outro. Aleluia. O importante é o que nós temos como oportunidade para curtir. Se tem alguém morrendo de fome lá, o problema é deles. Será que a gente vive um cenário diferente agora? Não pense você que essa palavra é só para o círculo de oração. Ela é para mim. Ela é para você. Ela é para nós. Será que a gente vive um período diferente, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que de fato tem importância a necessidade do irmão? Aleluia. Ou se eu tenho o negócio é eu esbanjar mesmo e fazer o que eu quero fazer e o irmão que se vire? Amós diz também que elas eram gananciosas e opressoras dos pobres. Perceba o que ele vai dizer: vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Oprimem os pobres e esmagam, ao invés de edificar, incentivar os maridos à opressão, ou melhor, a ajuda, incentivavam a opressão. E aí elas vão dizer o seguinte: pobre é pobre mesmo, e a gente tem, então, quanto mais a gente puder tirar, a gente tira. Até mexer com Deus, irmão. Você toca, irmão, graças a Deus, se tem uma coisa que Deus me deu, foi ciência do que Ele me chamou para fazer. Eu pretendo falar tudo o que Deus me mandar falar essa noite. Você toca, mexe e fala com quem é de Deus, insulta quem é de Deus, machuca quem é de Deus, até Ele decidir levantar-se do trono em favor de quem é dele. Porque eu tenho dono. Eu posso até parecer estar jogado, eu enfrentando momentos de dificuldade e vivendo dias de prova, pode parecer que eu não tenho ninguém por mim, mas o meu dono está me permitindo viver um momento de dificuldade para forjar em mim o caráter de um homem de verdade, de uma mulher de verdade. Mas não venha bagunçar com quem é de Deus. Elas incentivavam a ganância e a opressão ao pobre. E olha o que Salomão vai dizer no provérbio de número 14, no versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Oprimir, mas aí o negócio já não é mais com ele, é com quem criou ele. Entendeu a palavra de Salomão? Insultei, mas aí o insulto já não é mais com ele, é com quem criou ele. Pense antes de dirigir a palavra a alguém que Deus cuida. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor promete juízo. Olha o termo da palavra que o profeta diz, amando de Deus. O soberano jurou pela sua santidade. Capítulo 4 e versículo 2. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Não existe nada acima da santidade de Deus, porque a santidade de Deus não é só um atributo de Deus, mas é a própria essência de Deus, é o caráter de Deus. Então é como se o Senhor olhasse para Israel e dissesse: tenham certeza, assim como eu sou santo, que o castigo de vocês virá. Jurou o Senhor pela sua santidade. Em outras palavras, Deus está dizendo: tão certo quanto eu sou santo, vocês serão castigados.
Irmão, e por incrível que pareça, às vezes a gente se depara, seja sincero, olhe para mim aqui por um minuto, seja sincero. Já se deparou com um cenário de você, e aí, não é que a gente é invejoso ou deseja o mal de alguém, mas já se deparou com um cenário, pastor, a gente já fazendo tudo certo e no vale. Aí tem alguém fazendo tudo errado e prosperando, aparentemente. Só que a corda tem uma ponta, irmão. Corre até a corda esticar, porque quando esticar ele puxa. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Parece que o progresso do ímpio não tem fim. E parece que o justo está vivendo incansavelmente em provação, lutas e processos, e também não tem fim. Mas descansa. Descansa. Porque a hora em que ele decidir julgar, cada um tomará o seu devido lugar. Nós enxergamos um cenário em que às vezes parece que o certo virou errado, pastor Alberto, e o errado virou certo. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você essa noite: mantenha os seus princípios, que na hora certa o que parece estar de ponta cabeça eu coloco no lugar certinho, para mostrar que eu sou Deus. Deus estava dizendo ao Reino do Norte: vai chegar o dia de eu acertar os ponteiros de vocês. E alguém deixou escrito em um dado momento: pecando homem contra homem. Deus pode livrá-lo. E quando a guerra é com Deus, quem entra? Eita, Deus tremendo! Aleluia. Aleluia! Quando o problema é para resolver na sala do trono, quem advoga? Aleluia. O Senhor diz: a satisfação do próprio eu era sem igual, tanto em Samaria como em Betel e Gilgal. E sabe o que é mais interessante, analisando a história aqui? É que eles, sem temor ao Senhor, continuavam praticando a religião. O que é isso, pastor? Sabe aquele tipo de crente que a palavra crente para ele só funciona no templo? Misericórdia, Jesus! Israel vivia assim. Olha só, eles bebiam e oprimiam os pobres por sua própria satisfação, mas permaneciam indo ao templo e oferecer sacrifícios a Deus. Em outras palavras, achando que Deus é bobo. Ai, ai. Não, na igreja, pastor, porque funciona assim: na igreja eu tenho que fazer assim, na minha casa é minha casa. Você é crente na igreja, em casa, no trabalho, na escola, aonde você chegar. O culto ao Senhor não é entregue só no templo, a minha vida. Porque Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando ele fala racional, não é só de entendimento, é a razão pela qual vocês vivem. Aí tem gente que está na fila de um milagre há 10, 15 anos e não sabe por quê. E o Senhor dizendo: você acha que eu sou bobo? Vou falar rasgado o que o texto está falando. Glória a Deus! Fala, Deus! Acha que eu sou bobo? Com Deus não dá para fazer joguinho, irmão. Falar igual os meninos lá de onde eu cresci. Com Deus não dá para fazer a cena do louco e depois fingir que nada aconteceu.
Aleluia, glória a Deus. Eles cumpriam a religiosidade sem vida com Deus. Parece um cenário diferente dos nossos dias, irmão? O pastor tem que falar. Pastor, o senhor está falando isso? O senhor é pastor? Graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade de viver isso. Glória a Deus. Há 1 ano e 3 meses, numa igreja que dá metade, e multiplica metade dessa aqui. Mas é uma luta para fazer alguém entender que a luta pelo céu não é só no templo, que a vida cristã vai muito além das 4 paredes e dos dogmas que são apresentados a você. Que servir a Jesus é algo que precisa se ter prazer e não obrigação. Que ser noiva do Cordeiro não pode se tornar uma tarefa automática todos os dias em que eu me apresentar a Ele. Precisa ser prazerosa e com amor. Glória a Jesus. Maravilhoso santo. Aleluia, glória a Deus. A satisfação pelo próprio prazer irou Deus. E outra coisa que irou a Deus contra Israel foi a hipocrisia religiosa. Meu Deus. O culto antropocêntrico. Eles até cumpriam as práticas religiosas, porque gostavam. Conversei com o irmão um tempo desse atrás. Pastor, eu tenho uma dificuldade, porque assim, eu gosto assim, então eu acho que eu tenho que fazer do jeito que eu gosto, porque senão, então não é ser servo. Aleluia, Deus. Então não é aceitar a proposta do Evangelho, é tentar com que o Evangelho aceite a minha proposta. Meu Deus. Glória a Aleluia. Se eu já sei o jeito que dava certo, para que eu preciso de Jesus? Aleluia. Eu acho que sei. Aleluia, papai. Aleluia. Só que aí ele chama a minha atenção pela sua palavra e diz: há caminhos que para você parecem perfeitos, mas o final. Amós faz nos versículos 4 e 5 um convite meio irônico: vinde, oferecei sacrifícios e louvores de levedeza ou de leveza. Ele está dizendo: ofereceis os pães com fermento e tal, que é o que vocês gostam. Sempre no final ele vai dizer que é o que vocês gostam. Só que aí a lei, em Levíticos capítulo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte: nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Aleluia. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis oferta queimada ao Senhor. O que a Amós está dizendo para eles? Vocês sabem a oferta que Deus quer. Aleluia. Vocês sabem a oferta que é do agrado. Só que vocês gostam de levar a outra. Então faz. Não é isso que vocês gostam? Faz. Olha aí. Mas na verdade você não vai se esquivar. Glórias a Deus. Dentro de todo esse cenário, o culto que eles apresentavam a Deus Aleluia. não tinha relação nenhuma com a vida que levavam com Deus. Por isso, o profeta diz no versículo 12: assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, por toda essa razão que eu acabei de narrar a você. Aí ele diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É
tipo, e quando eu li esse texto aqui e teve ideia do teor da mensagem, eu lembrei do meu pai. Porque eu, graças ao bom Deus, quando eu tinha 5 anos, o meu pai veio para Cristo. Então meu pai começou a colocar os limites que ele achou necessário, porque eu era terrível. E aí, no período em que eu era adolescente, de 12 para 13 anos, tinha os fliperamas. Eu não tinha TV, tampouco tinha videogame. Meu brinquedo era o violão e uma Bíblia. Eu glorifico a Deus. Naquele período foi ruim, mas hoje eu entendo a palavra que o Senhor disse. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã. Aleluia! Deus, aleluia! E nos fliperamas era onde se praticava o tráfico de drogas. E eu era fissurado por aquilo. Então meu pai sempre me dava uma mesada e eu ia guardando. Tinha um dia no mês que eu cabulava a aula para jogar. Aí meu pai chegou mais cedo do trabalho. Quando ele me viu, ele disse: vá para casa, chegando lá me espere, eu vou te acertar. Meu Deus. E o meu pai tinha um costume, meu pai é cearense. E tinha um costume de me mandar entrar no quarto, até ele conversava comigo, um símbolo, ele dizia: o cinturão que está na minha calça lá, pega lá para mim. É assim mesmo. Dessa maneira. Pra quê, pai? Você vai apanhar com ele. Era assim mesmo. Aleluia. Então quando meu pai dizia: eu vou te acertar, eu já sabia que não tinha pra onde correr, meu filho. Se corresse, a surra era dobrada. Eu já vivia com aquele temor dentro de mim até que de fato ele me acertasse. Era uma suadeira, irmão. O cenário aqui é o mesmo. O Senhor olhando para Israel dizendo: prepara-te, porque eu vou te acertar. Eu vou corrigir o que preciso corrigir. Glória a O Deus. prepara-te aqui não é se prepare como Ele quer que te encontrar. O preparo aqui é: tenha certeza de que Ele vai te encontrar para te acertar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, Deus faz isso? Oxe, deixou claro na sua palavra: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Glória a Deus. Aí o profeta, é como se o profeta se levantasse e dissesse: fiquem certos e preparem. Era melhor ele ter falado assim: preparem os lombos. Papai está vindo aí para acertar as contas. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. E não sei que tipo de vida ou qual é a qualidade de vida que você carregou com Deus até essa noite. Mas Ele está dizendo a mim e a você: prepara-te, porque eu já marquei dia e hora para te encontrar. E quando o pai adverte o filho dessa forma, o filho procura ou começa a procurar fazer tudo que começa a agradar o pai, para ver se fica livre da pisa. Eu pelo menos era assim. O barco, o fliperama era de um lado, eu atravessava, né? Tipo, outro lado da rua. Mas não tem jeito. Se ele não corrigir, aquela raiz cresce. E o que o Senhor quer dizer com essa palavra? Eu preciso acertar algumas pendências para que você cresça sem dar trabalho em algumas áreas. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso tomar você no colo e entrar comigo numa sala de tratamento
vinha com essa ideia dentro de mim. E minha mãe falou: não, seu pai gosta de você. Não gosta, não, só me bate. E aí eu comecei o negócio de quando eu fizer 18 anos, Ah, irmão, um dia ele ouviu resmungando. Chamou assim e falou: senta aí. Quando tiver 18 anos, vai fazer o quê? E aí é tanto caqui que você chama, irmão? Não, caqui. Ele falou: olhe bem para mim. Quando eu não puder com você, terá alguém que pode. Glória a Deus! Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade por falta de falar o que o Senhor manda falar. Nós estamos vivendo, e eu não sou o dono da verdade, mas eu aprendi que a verdade da palavra não pode ser torcida. Doa a quem doer. Nós estamos vivendo um período de tanta dificuldade que, para não magoar, a gente não fala o que Deus mandou e fala o que a gente quis falar, na ânsia de manter, mas pelo contrário, a gente perde mais. Porque a gente tem um pessoal que está aqui, mas não vive isso aqui. Então o Senhor te chamou essa noite para te dizer: já que você veio, vai ficar? Então eu vou te vestir com a couraça da justiça, aleluia, e te fazer entender que o céu é um caminho bem apertado, mas quando entra lá, ninguém toma a alegria de gozar da salvação já reservada para você. Aleluia! 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 E agora, trazendo esse texto e aplicando ao assunto do retorno do Cristo, usando de maneira figurada para o retorno do Cristo, ou como os teólogos dizem, de maneira alegórica, eu ouço o Espírito de Deus falando conosco através dessa palavra. Se tiver que arrumar alguma coisa, arrume agora. Se tiver que consertar alguma coisa, conserte agora. Prepara-te. Já viu alguém se preparando? Aleluia. Prepara-te. Gaste tempo na preparação da sua vida com Deus. Nós devemos nos preocupar em como estamos nos apresentando diante da soberania e santidade divina. Falando do retorno ou do encontro com Cristo nas nuvens, é certo que Ele vai voltar. Pastor, como é que eu vou me preparar se eu nem sei o que Ele espera encontrar? Claro que sabe. Não tem nesse que possa dizer que não sabe. Porque a Bíblia diz que Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está te dando condições de essa noite mudar o que precisa ser mudado. O Espírito de Deus está
na porta certa. Aleluia! O Espírito de Deus está te dando a oportunidade de abandonar o que ainda não abandonou e seguir por uma trilha de um caminho de excelência. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa palavra: eu te amo. E porque te amo, vou apertar para não te perder. Eu te amo, e porque te amo, vou corrigir para você fazer certo. Eu te amo, e porque te amo, vou abrir a porta de um caminho de preparação à tua frente, para você mudar o que precisa ser mudado e tomar um caminho que é de excelente escolha diante do Senhor. O Senhor está dizendo para mim, dizendo para você: eu quero te encontrar do jeito que pedi. Prepara-te. E embora alguns não gostem, se tem uma coisa que prepara crente, aleluia. Desculpa a minha franqueza, mas eu preciso falar. Esses movimentinhos faceiros que andam tendo por aí não prepara crente. O exibicionismo expandido não prepara crente. O que prepara crente é calos nos joelhos. Aleluia. E ninguém precisa saber, porque o texto diz: entra no teu quarto, ninguém precisa notar que você é um crente de oração. O céu sabendo já está bom demais. Essa roupagem mentirosa não muda a vida de crente. Porque na maioria das vezes em que todo esse cenário acaba, não muda a vida de ninguém. E o Senhor disse para mim e para você: sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã. Consagra hoje no secreto, consagra amanhã, consagra depois da manhã. E não tem problema, pastor, mas como é que eu vou receber a oportunidade que eu espero se ninguém souber do meu preparo? O texto vai dizer: o teu pai que te vê em oculto fará questão de te honrar em público. Prepara-te. Nada foge do olhar de Deus. Você não seria o primeiro. Nada foge do olhar de Deus. Eu não seria o primeiro. Se tem uma coisa que prepara crente, é diálogo com Deus, é oração, Glória a Deus. é leitura da palavra. Eu convido você nesse 1 minuto que me resta, fechar os teus olhos com a permissão do pastor Severino, inclinar a sua cabeça. Você consegue fazer isso? E se tem uma verdade, é que eu não posso analisar você, porque Paulo, instruindo os irmãos em Coríntios, vai dizer: analise, pois, o homem a si mesmo. Deixe essa mensagem ecoar dentro de você, a voz do Espírito de Deus martelar dia após dia no seu interior, dizendo: prepara-te, prepara-te. Preocupe-se com a sua vida, o estado em que é. Prepara-te, porque o teu Deus está vindo ao teu encontro. E se você trouxe um culto para entregar ao Senhor, a hora é agora. A hora de entregar o teu culto ao Senhor é agora. Solta.
Entrega o teu culto, vai. Parece que alguém já entendeu a palavra. Entrega o